atenção aqui nos nomes. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou quem aí? Para ver se vocês estão... Obed. Gerou Obed, cuja mãe foi quem? Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou quem? Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de quem? De Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações por meio da obra e da aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós dependemos disso e pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passagem que a gente acabou de ler. É uma das passagens que muitas vezes a gente costuma até dar uma pulada, né, na leitura bíblica. Não sei se você já fez isso, eu já fiz. Não, deixa eu pular logo. Porque muitas vezes a gente não sabe como aplicar isso em nossas vidas e realmente não é fácil, né? Mas, além disso, também existe um desinteresse por nós, especialmente culturalmente falando, porque a gente não tem o costume, como naquela época havia, de se valorizar a nossa genealogia. Eu não sei você, mas eu particularmente sei até o nome dos meus bisavós. Depois disso, eu sei assim, mas não tenho muitas referências. Normalmente a gente vai até um limite, né? A gente não vai, a não ser quem é mais curioso, né, para buscar isso. Então isso também tem uma explicação cultural aqui. Mas para aquele povo isso era muito relevante. Os judeus valorizavam muito a genealogia. E neste caso aqui tinha um valor ainda mais específico, porque tudo isso foi construído, né, e esse resgate foi feito para mostrar especificamente, quando Mateus começou o livro falando sobre isso, era para mostrar que Jesus era o descendente legítimo de Davi. Ele veio da raiz de Davi, e comprovando assim a sua natureza de Messias, de rei de Israel. Era um dos objetivos que Mateus tinha ao introduzir essa genealogia logo no início do capítulo 1 do seu livro. Mas além desse ponto, meus irmãos, eu queria que a gente pudesse, e eu vou tentar ser o mais objetivo aqui hoje, por conta da hora, mas eu queria tirar dessa passagem aqui 3 atributos de Deus que estão revelados aqui nessa genealogia, ou seja, em outras palavras, 3 características que o nosso Deus tem e que podem ser aplicadas às nossas vidas hoje. E eu queria começar disso que a gente leu aqui, relembrando e meditando e fazendo você lembrar da fidelidade do nosso Deus, que é uma fidelidade constante. Salmo 119, versículo 90, fala que a fidelidade, a tua fidelidade, a fidelidade de Deus é constante por todas o quê? Todas as gerações.
O nascimento de Jesus aqui, quando Mateus começa introduzindo essa história, transcende a um momento que se deu no tempo e no espaço. Vai além daquele momento em que Jesus foi concebido e foi colocado numa manjedoura. O nascimento de Jesus, especialmente quando a gente olha toda essa genealogia que foi necessária para que ele viesse ao mundo, serve para nos lembrar, em primeiro lugar, da fidelidade de Deus. E eu vou lhe explicar por quê. Desde o momento em que o homem e a mulher cometeram o pecado original, Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, 2, 3, ali, né, 3, revela o pecado original. Deus fez uma promessa. Quem lembra qual foi a promessa que Deus fez quando aconteceu aquilo? Ele faria o quê? Ele enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa messiânica na Bíblia, a primeira promessa de solução para o problema que havia acontecido ali em Gênesis capítulo 3, que era o problema do pecado original. E esse alguém a gente sabe hoje que foi o Senhor Jesus. Ele foi o cumprimento da promessa realizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele foi essa promessa. Só que a questão é que para que esse cumprimento pudesse acontecer, muita coisa aconteceu na história. Muita coisa. Eu não vou ter tempo de falar, mas, meus irmãos, Deus, depois daquele momento, só para a gente relembrar um pouco, chamou um homem chamado Abrão, né, depois conhecido como Abraão, e disse, olha, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E, para resumir a história, tem muita história aí no meio, mas o fato é que foi dessa promessa que veio Jesus Cristo. Foi dessa linhagem de Abraão, desse momento em que Deus fez essa promessa, e que Jesus seria o cumprimento desse momento em que todos os povos seriam abençoados por meio de Abraão. E 1000 anos antes do nascimento de Jesus, pouco mais, Deus fez um acordo também, uma promessa também a um outro homem que se chama Davi. E prometeu-lhe o quê? Um reino que duraria para sempre, uma linhagem perpétua, e essa promessa foi cumprida também em quem? Quem foi o homem que permitiu que o reino de Davi se tornasse eterno? Jesus Cristo. Ele estabeleceu o reino eterno. E isso, meus irmãos, revela claramente para a gente que todas essas promessas que foram realizadas há 2000 anos, ou seja, do nascimento de Jesus para trás, 3000, 2000, 1000 anos antes de Jesus nascer, que foram cumpridas nele, nos lembram que o nosso Deus, ele é muito fiel. Ele não deixa um ponto sem nó. Ele veio conduzindo a história de um modo inexplicável, sobrenatural. E quando a gente diz que Deus é um Deus fiel, a gente está falando que é um Deus verdadeiro. Ou seja, o Deus revelado na Bíblia, o Deus Yahvé, ele cumpre tudo aquilo que ele diz. Não há mentira envolvendo o nome de Deus. Deus não mente, Deus não muda, Deus não titubeia, Deus é fiel. E isso a gente vê aqui nessa genealogia, o tudo que ele fez, toda a história se desenrolando e ele fazendo tudo servir para que o propósito e as promessas dele se cumprissem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Esse atributo da fidelidade de Deus nos faz lembrar que o nosso Deus é totalmente confiável. Diante de um mundo que é tão desprovido de confiança, em que as relações são tão instáveis e que as pessoas não conseguem mais confiar umas nas outras, como é um refrigério para a minha alma, para a sua alma lembrar que o Deus que a gente serve, ele é completamente inverso a tudo isso. Ele é o Deus que a gente pode botar, tem aquela expressão, né? Botar a mão no fogo, porque a gente sabe que ele não vai falhar e todas as promessas deles vão ser cumpridas na minha vida, na sua vida e na história. Amém? Só para dar um exemplo, só para a gente ficar com isso aqui na nossa mente. Você que é filho de Deus, discípulo do Senhor Jesus, você pode ter a certeza, meu irmão, minha irmã, que assim como Deus cumpriu as promessas dele e fez com que toda essa genealogia aqui se seguisse, filho após filho, pai após pai, tudo para que as promessas dele fossem cumpridas, hoje a gente pode olhar para aquilo que ele prometeu para a gente lá na frente e ter a certeza de várias coisas que ele nos trouxe. Por exemplo, Deus prometeu uma promessa linda que se aplica a gente hoje. Romanos 8, 28 fala que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E a gente fica pensando diante das situações que a gente enfrenta, será que isso é verdade?
Será que essa situação que está acontecendo na minha vida, realmente, Deus está fazendo com que isso sirva para os propósitos dele? Isso é uma promessa dele, isso é uma promessa dele, assim como ele fez na genealogia, ele vai cumprir nas nossas vidas. A gente pode ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós, de tudo que a gente estiver buscando. Se o reino de Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, isso vai ser cumprido, ele vai nos suprir. A gente pode ter a certeza de que a Bíblia fala lá em Tiago 1,5, todo aquele que pedir sabedoria a Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dar. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, e se ele cumpriu com toda essa história aqui que era tão complicada e ele fez tudo dar certo para que Jesus viesse, ele também vai fazer isso em nossas vidas. A gente pode ter a certeza de todo aquele que de repente se vê, né, numa crise de fé. Poxa, será que eu realmente sou um discípulo? Será que eu realmente sou filho de Deus? E a gente lembra das palavras do apóstolo Paulo dizendo, olha, se você crer com o seu coração e se você confessar com a sua boca, tenha certeza de que você recebeu a salvação do Senhor. A gente teve o batismo aqui na semana passada, né? Pessoas, quando estão começando a viver a experiência de fé, de caminhada com Deus, elas passam por dúvidas. Será que eu sou filho mesmo? Diante de tantos desafios que eu enfrento, será que eu posso dizer que eu sou filho? E é nesses momentos que a gente tem que se pegar essas promessas, e a gente se pega essas promessas porque a gente tem a garantia que Deus é fiel. A gente tem a garantia de que o nosso Deus é fiel. A gente pode também ter a certeza, meus irmãos, de que assim como Jesus veio ao mundo, e que era uma promessa que havia sido feita e que se cumpriu, ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa também é uma certeza que nós podemos nos segurar com toda a convicção da nossa alma. São coisas que a gente ainda não enxerga hoje. Às vezes a gente não sabe quando, como, onde, mas a Bíblia nos garantiu. E assim como a genealogia de Jesus se cumpriu, nós podemos crer que isso também vai acontecer e que nós podemos crer nisso de todo o coração. Amém? Primeiro ponto, eu falei aqui de como essa história, do que Deus fez na história, de todas as ascendências, genealogia de Jesus, nos dá a garantia da fidelidade de Deus. Eu queria lembrar um outro ponto aqui, que é a soberania de Deus. E lembrar que a soberania de Deus é real, meus irmãos. Diante de um mundo tão difícil que a gente vive, é difícil acreditar nisso em alguns momentos, né? Fala sério, é difícil acreditar em algumas situações de que Deus está no controle, de que as coisas não saíram do controle da mão do Senhor. Só você também já teve desafios como esse, de dizer, não é possível que Deus está no controle disso. As coisas estão tão fora do meu controle que eu não consigo acreditar que isso está nas mãos do Senhor. E eu queria mostrar aqui, meus irmãos, que diante de todas essas histórias aqui que aconteceram, diante de tantos nomes, diante de tantas famílias, diante de tantos fatos que aconteceram aqui, até que o Senhor Jesus viesse, nós podemos lembrar também de que o Senhor Deus, assim como Ele não perdeu o controle da história, para garantir que o Senhor Jesus viria ao mundo e viria por meio da descendência que Ele prometeu que viria, nós podemos lembrar que assim como foi verdade para isso, nós podemos crer que isso também é verdade para a minha e para a sua vida. Meus irmãos, a soberania de Deus não tem como ser dissociada da vontade e do poder de Deus. Nós cremos que o nosso Deus é soberano porque nós cremos que Ele pode, não só pode, mas exerce uma vontade soberana. É mais ou menos assim, não há quem possa deter ou impedir Deus de fazer a vontade dEle. E não há nenhum poder que seja capaz de impedir que o poder de Deus se revele e que Ele faça o que Ele quiser. E, meus irmãos, assim como Ele desaprova atitudes humanas, assim como a gente vê aqui, eu vou falar um pouco mais no último ponto, de tantas coisas que aconteceram aqui, de homens que viveram contrariamente à vontade de Deus, inclusive no meio dessa genealogia, mas que ainda assim Ele fez com que todas as coisas servissem ao final para que o propósito dele fosse cumprido no nascimento da pessoa de Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil crer nisso, porque uma das primeiras coisas que surgem na nossa mente quando a gente fala sobre
crê em um Deus soberano, crê em um Deus onde a vontade dele não há nada que possa deter, um Deus em que o poder dele não há nada maior que isso. Uma das primeiras coisas que surgem é como eu compatibilizo isso, essa soberania de Deus, por exemplo, com a responsabilidade do homem, ou coisas que vêm, como é que eu compatibilizo essa verdade com o problema do mal, né? Não é difícil para a gente, né? Muitas vezes olhar, a gente olha para Brumadinho e diz assim, como assim? Né? Como esse Deus todo-poderoso, soberano, e essas coisas aconteceram? A gente teria que ter uma pregação só para falar sobre isso, mas eu queria dizer que isso não nos tira a certeza de que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. O bispo até falou aqui de manhã, na verdade, esse problema do mal, ele somente é confirmado porque todo esse mal que tem acontecido aí fora, ele acontece especialmente naqueles locais, naquelas situações onde as pessoas estão dizendo, eu não quero saber de Deus, Deus para mim não importa. E além disso, a pessoa de Jesus Cristo é a maior prova de que Deus se importa com o mundo e que ele fez algo pelo mundo, porque ele enviou alguém para trazer uma solução para o mundo perdido. Mas isso é um parênteses aqui. O que eu quero lembrar, meus irmãos, é que por mais que seja uma resposta difícil, sejam dilemas que a gente enfrenta, a Bíblia nos permite concluir que a soberania de Deus ela é real, ela é verdadeira, e mesmo quando essas situações do mal, do homem agindo, se embaçam na nossa mente, Deus continua sendo soberano. Eu podia falar aqui durante muito tempo sobre isso, mas para mim uma das melhores ilustrações dessa verdade, e uma ilustração bíblica, é a história de José. Para mim é uma das melhores, tem outras, mas a história de José é uma ilustração clara diante dos nossos olhos, clara, de como essa soberania de Deus, ela faz, no final das contas, completamente a vontade de Deus sendo realizada, ainda com as ações dos homens, ainda com o mal surgindo, ainda com tudo, Deus continua realizando a sua vontade. Eu não sei se você lembra, meu irmão, minha irmã, da história de José. Eu não vou ter muito tempo de falar disso, mas eu queria só lhe lembrar. José, filho de Jacó, dos filhos novos, né? Ele começou a ser alvo de inveja dos seus irmãos. E os irmãos, os outros, né, 12, aí ele começou com a história de sonhar, né? Vocês lembram daquela história, né? Porque estão sonhando, eles vão se prostrar diante de mim. E aí o que é que os irmãos deles fizeram? Vocês lembram? O que é que eles fizeram? Venderam José, né? Eles iam matar, mas teve um que era mais sensato e disse, não, vamos vender, né? Pelo menos a gente ganha até um dinheirinho e resolve o problema que a gente está com José. E aí fica se colocando no lugar de José nessa história, no lugar dele, tá? Fica imaginando que você é José, que você tem 12 irmãos, seus irmãos lhe vendem, você vai para uma terra desconhecida, vendido como escravo. José é um homem que já vinha tendo uma experiência com Deus. E resumindo a história, José chega no Egito, ele como escravo é direcionado para a casa do Potifar, o chefe da guarda, né, do faraó. E José chega lá. A situação era trágica, mas é aquela história, vida que segue. Ele começou a trabalhar, começou a tentar refazer a vida diante do que ele podia. E aí José começa a crescer, começa a ganhar confiança, começa a se desenvolver. E aí o que é que acontece? José é tentado pela esposa de Potifar. Tentado, assediado sexualmente. Ela queria se relacionar com José. E aí José diz o quê? Eu não posso fazer isso contra meu Deus, eu não posso. E aí você olha, né, e diz, poxa, Deus vai honrar esse homem, que homem fiel. O que é que acontece na história, meus irmãos? José é preso. José é preso. A mulher diz que ele que estava dando em cima dela, denuncia José era escravo, né? Vai preso. E aí José chega na prisão, né? Parece que está lá no fundo do poço e passa lá, né? Passa anos na prisão. Chega um momento que parece que vai haver uma solução. Um problema com interpretação de sonho, vocês lembram dessa história? Chega um momento em que José, não, isso aí eu sei resolver. José entra em campo, interpreta o sonho para aquele homem, e aí uma das coisas que sai naquela conversa é que aquele homem ia ajudar José. Eu vou chegar lá, eu vou interpretar esse sonho aqui, né? O faraó vai gostar dessa história, e eu vou dar um jeito de te tirar daqui, José. Vou te dar um jeito, vou ver de lembrar de tu. O que é que acontece, meus irmãos? O homem sai,
né, o padeiro, né, e o copeiro, né, chega lá, aquela situação. Um morre, o outro vive, eu não tenho tempo de falar da história, mas aquele que disse que ia ajudar José, vocês lembram o que é que aconteceu? Ele esqueceu de José. Você está se colocando como José na história? Depois de um tempo, acontece mais uma vez, e na soberania de Deus, Deus usa aquele momento para que agora sim José seja lembrado. E naquele momento José é chamado, interpreta os sonhos, e aí o jogo começa a mudar na vida de José, né? O que eu quero chegar, deixa eu ir mais ao final. No final das contas, José está como o segundo homem do rei, né? Só abaixo do faraó. Deus começa a mudar um pouco a história dele. E aí chega uma seca, né, em Judá, povo de Israel. No mundo, na verdade, a seca era no mundo. E aí os irmãos que venderam ele têm que ir até quem? Até José. E aí esse é o grande drama da história, é o clímax da história que a gente encontra no capítulo 50 de Gênesis. Os irmãos eles estão um pouco tensos, porque eles ficam com medo de dizer assim, em um momento Jacó morreu, né? Isso foi logo depois, uma das cenas aqui que Jacó faleceu, que era o pai, e eles disseram, cara, a gente vai chegar diante de José agora. Isso José já tinha se revelado a ele, já tinha acontecido tudo aquilo, quem ele era, e eles dizem, cara, José vai destruir a gente, depois de tudo que a gente fez. E aí, esse texto de Gênesis capítulo 50, do 18 ao 21, para mim é uma inspiração de como nós devemos ver e viver a soberania de Deus diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Ou seja, eles estavam dizendo, eu já sei o que vai acontecer, José. Eu estou me entregando aqui, eu já vou me dizer logo, faz o que tu quiser comigo, tu vai me matar, tu vai me fazer escravo, mas está aqui. E aí José olha para eles, meus irmãos, e diz assim, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? E aí olha o que ele fala, vocês planejaram o mal contra mim. Ou seja, ele reconheceu que aquilo foi mal, que eles agiram irresponsavelmente, de forma maldosa, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Isso aqui é uma lição da soberania de Deus diante dos nossos olhos. Aquele homem enxergou que por tudo mais que tivesse acontecido na vida dele, ele disse, não, vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bem. Deus não perdeu o controle da história. Depois você lê a história de José com mais calma. Mas como é que se aplica a minha vida e a sua vida, meus irmãos? Assim como Deus exerceu soberania na condução da história e dos ascendentes de Jesus, assim como Deus exerceu sua soberania na condução da história de José, eu queria lhe lembrar hoje, que a vontade e o poder soberano de Deus também estão sendo exercidos na sua vida. Você crê nisso? Amém? O Senhor, que está no controle dessas histórias, meus irmãos, também está no controle da minha e da sua história. E o terceiro e último ponto, e que para mim esse é o mais forte que a gente enxerga aqui como uma característica de Deus nesse relato da genealogia de Jesus, é a gente entender e ver o poder da graça de Deus sendo revelada em meio a tudo isso. Se a gente observar com atenção as pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, é de chamar a atenção, é para dizer pouco, é para a gente ficar assim, surpreendido com os tipos de pessoas que fizeram parte da linhagem do Messias. Ou seja, aquele homem que seria conhecido como o Santo de Israel, o Deus homem, o homem que era Deus, ter vindo de uma linhagem com pessoas tão complicadas, meus irmãos. Deus
em seus desígnios soberanos, desenhou uma história para que o único homem que seria completamente santo e perfeito, que já pisou na face da terra, viesse de uma ascendência tão complicada. Deixa eu dar só algumas impressões para você. Para perceber. Quem passou por essa ascendência de Jesus? Meus irmãos, Jacó era conhecido como o enganador. Jacó significava um enganador, aquele que vai te enrolar. Tamar, que foi a mãe, né, de Pérez, essa mulher, meus irmãos, ela se disfarçou de prostituta para conseguir que o seu próprio sogro tivesse relações com ela. Tudo isso para ela conseguir ter aquilo que ela queria, que era um filho. E foi daí que ela gerou Pérez, que fez parte da linhagem de Jesus. Raabe foi uma prostituta que ajudou os espiões israelitas em Jericó. Fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Batseba cometeu adultério, e desse adultério foi gerado quem? Salomão, que fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Davi, que além do adultério que ele cometeu, foi um homicida, né? A gente vê claramente quando ele colocou o marido de Batseba no fronte de batalha e matou aquele homem. Manassés, um dos piores reis que governou o povo de Deus, promoveu a idolatria a Baal, chegou a oferecer sacrifícios humanos, meus irmãos. Sacrifícios humanos no meio do povo de Deus. Um governante foi colocado e esse homem fez parte da linhagem ascendente do Senhor Jesus. E quando eu vejo isso, meus irmãos, primeira coisa que me faz lembrar é da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Como essa graça é poderosa, é grande, é indescritível, é transformadora. Porque pare para notar, apesar dessas pessoas terem feito o que fizeram, terem vivido como viveram, Deus ainda usou isso e concedeu de alguma forma a honra para que essas pessoas fizessem parte da linhagem do Messias que viria ao mundo. E ao mesmo tempo, é incrível perceber também aqui que o Santo de Israel, o Senhor Jesus, veio de uma linhagem de pessoas com tantos erros, tantas falhas, tantos problemas. Cara, fala sério. Será que Deus, em sua soberania, Ele não poderia ter escolhido outras pessoas para fazerem parte dessa linhagem? É óbvio que Deus poderia. E aí, quando eu vi isso, né, umas pessoas, nós sabemos que todos somos complicados, pecadores, né, meus irmãos? Mas tem coisas aqui que a gente olha, nesses relatos, a gente diz, uma mulher que se fingiu de prostituta para ter relações com o sogro. Será que Deus não podia ter escolhido alguém com a reputação um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais... Alguém tem dúvida de que Ele poderia ter feito isso? Não, né? A soberania de Deus está revelada aqui. Claro que Ele podia. Mas eu creio, meus irmãos, que Ele fez assim, para que, em primeiro lugar, a graça dEle, a graça que é capaz de transformar qualquer passado fosse revelado. Veja bem, o fato de Jesus ter descendido de uma família, de onde Ele veio, é muito forte, porque serve para nos mostrar, meu irmão e minha irmã, que por mais tenebroso que tenha sido o passado de alguém, por mais complicado e pecador que tenha sido as gerações anteriores da família de uma pessoa, esse texto está nos revelando que a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer passado, do que qualquer ascendência que qualquer pessoa tenha. E eu digo isso porque muitas vezes os nossos antepassados nos assombram. A gente fica com medo. Ah, porque meu pai foi desse jeito. Ah, porque minha mãe foi desse jeito.
Ah, porque meu avô foi daquela maneira. E nós sabemos que isso traz implicações em nossas vidas, porque as personalidades elas vão acontecendo, mas nesse texto a gente vê que a obra de Jesus ela é suficiente para transformar e quebrar qualquer tipo de coisa que nós já havíamos passado, já havíamos recebido, porque o próprio Senhor Jesus é o exemplo disso. Ele descendeu de todas essas pessoas e foi o Santo de Israel. Ele foi o Santo de Israel. Carentes, desesperadamente carentes da obra de redenção, mas de uma obra que já foi realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E para concluir, eu faço uma pergunta, meus irmãos. Sabe o que é que isso tem a ver comigo e com você hoje? Posso dizer que tem absolutamente tudo a ver comigo e com você. Hoje nós precisamos lembrar da nossa dependência da graça de Deus. Precisamos lembrar do poder transformador da graça de Deus na vida de pessoas perdidas, que assim somos. Precisamos lembrar de que a vida cristã ela somente é possível ser vivida sob a perspectiva da graça de Deus diante dos nossos olhos. Eu ouso dizer, meus irmãos, que se a graça de Deus não for uma das bases da nossa espiritualidade, a gente vai ser tentado diariamente ao orgulho e nada vai fechar diante do que Deus quer realizar em nossas vidas. É a graça de Deus, meus irmãos, que salva e justifica. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é a graça que salva e justifica. É a graça de Deus que nos santifica. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 fala: o Deus de toda o quê? O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Qual é a fonte disso, meus irmãos? É a graça de Deus. É a graça de Deus que vai capacitar você para conseguir falar do amor e da graça de Jesus para as outras pessoas. Efésios capítulo 3, versículo 8 fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, o apóstolo Paulo diz, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos concede dons espirituais para o serviço. Romanos 12, 6 fala: temos diferentes dons de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. E é a graça de Deus, por fim, meus irmãos, que nos capacita para viver no mundo de uma forma digna. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzindo no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com o quê? Com a graça de Deus. De acordo com o favor imerecido de Deus, porque se fosse por mim, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não teria condições de viver no mundo de forma digna. Eu não teria condições de viver no mundo conforme Deus quer que eu viva. E a pergunta que talvez você se faça é: como é que eu posso trazer essa verdade para a minha vida? Como eu queria que tudo isso aqui pudesse ser uma verdade na minha vida? Como eu queria aqueles que ainda de repente não tiveram a experiência de salvação, de novo nascimento, queria viver uma experiência de salvação, queria me sentir justificado diante de Deus. É a graça, meus irmãos. Como eu queria me santificar mais, é a graça de Deus, uma dependência sobrenatural do que Deus pode realizar na sua vida. E eu queria concluir, diante de tudo isso, com um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que é exatamente a resposta para tudo isso. Ele diz assim, para aqueles que estão querendo experimentar dessa graça que a gente viu na genealogia de Jesus, e que foi fundamental, porque se não fosse a graça aqui, meus irmãos, se não fosse a graça aqui de Deus, essa história nem aconteceria. Essa história nem estaria sendo contada nesse dia. Diante de todas essas coisas que os homens e mulheres viveram, se não fosse a graça, meus irmãos,
tudo aqui tinha se explodido diante da ira do nosso Senhor, diante de tanta perversidade. E olha, seria assim comigo e com você. Se não fosse a graça de Deus na minha e na sua vida, seria igualzinho, meus irmãos. Igual. E aí esse versículo ele responde exatamente essa pergunta: como? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Versículo Hebreus capítulo 4, versículo 16. O autor de Hebreus fala assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.